Herman, beleza? Tranquilo. Como é que vai? Esse é o primeiro episódio, né, desse HCSS Smart Talks. Isso é uma extensão do Lunch and Learn. Para quem não sabe, é um evento que acontece em Macaé toda primeira sexta-feira do mês no Hotel Riad. Devido à pandemia e tudo, todas as restrições, os eventos estão cancelados. O último evento que aconteceu foi em março. A gente já tinha programação de evento para todo ano. É um evento que participam cerca de 60 pessoas durante o horário do almoço. Então, a pessoa está palestrando enquanto a outra está almoçando, né? A gente tem sempre um buffet diferenciado, o Hotel Riad tem uma estrutura incrível e sempre são pessoas de médio a alto nível gerencial, analista, coordenação, sobretudo no mercado de óleo e gás, porque a gente está instalado aqui na cidade de Macaé. Mas é sempre um evento muito relevante, porque as palestras são mais interativas, é um ambiente mais informal, então assim ele permite que tenha conversa, que haja as pessoas tirem suas dúvidas, conversem com o palestrante, então assim o conhecimento assimilado durante pouco tempo é muito grande e ainda você almoçar, né, com outras pessoas, sobretudo pessoas que potencialmente estão em um mercado bem desenvolvido, a pessoa que pode estar numa posição acima da sua, assim, agrega muito valor a nível de networking e a nível de conhecimento mesmo. Então, você consegue comprimir, de repente, através de uma palestra, meses de aprendizado que uma pessoa teve em poucos minutos, né? A palestra costuma durar de 45 a 60 minutos, e aí no final tem aquele momento ali de Q&A e tal, e além disso, no final da palestra, costuma ainda, no final e no início, né, costuma ter uma troca de cartões, um momento de networking ali, o que é muito legal. Já mais de 500 mil reais em contratos foram assinados a partir do evento. Já teve gente que se empregou, teve gente que assinou contrato de consultoria, contrato de marketing, teve gente que fez, né, novas reuniões, e, então, assim, tem sido muito interessante, realmente tem sido de alto valor agregado. E aí, o Live Podcast tem esse objetivo, de cobrir durante esse tempo que a gente está sem o evento, mas que ele permaneça como um braço auxiliar ao evento, sabe? Que a gente possa migrar para online, aumentar, né, o nosso portfólio, tanto de produtos, quanto o nosso portfólio de pessoas atingidas com isso. Para quem não conhece, a gente está hoje com o Flávio França, ele é CEO da Media Glass, é uma startup, né? Ela fica no Rio de Janeiro, é uma empresa que nasceu há pouco tempo, ele vai contar um pouco mais sobre isso. E o Flávio já esteve palestrando para a gente no Lunch and Learn, então foi bem interessante, foi sobre realidade aumentada, realidade virtual, e hoje a gente vai conversar com ele para saber mais sobre como é ser CEO de uma startup de alta tecnologia, como que funciona, né, você ser CEO de uma startup assim, o que é realmente uma startup, até quando que uma empresa é uma startup, se a Media Glass ainda se considera uma startup ou não, e qual que é o papel de um executivo, né, numa empresa que nasce pequena e que tem por objetivo principal, né, é fornecer uma tecnologia de alto valor agregado, uma solução no mercado que seja disruptiva, mas com um custo efetivo, assim, bem considerado até um pouco espartano, né, no seu nível de vida, assim, sua estrutura na empresa e tudo mais, né, porque o seu objetivo realmente é prestar a solução, é o high-end, é o resultado final, e não no meio, né, você, vamos dizer assim, o objetivo da startup em si não é curtir o meio, né, não é ter um grande escritório bonito e tal, isso é resultado até depois de uma alavancagem financeira, mas o objetivo sempre é mais o foco e investimento sempre mais no resultado, né, na solução que é prestada ao mercado. Queria que você falasse um pouco da Media Glass, o que é a empresa, o que ela fornece hoje de soluções e a partir daí você pode falar sobre o nascimento dela, qual é a sua função hoje, seu papel na execução e até na criação mesmo, né, de tecnologia e tudo mais. Perfeito. Bom, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? A gente já tem uma parceria bem interessante. Eu participei do Lunch and Learn em janeiro, palestrando sobre aplicações de realidade aumentada e virtual para o óleo e gás. Foi muito bacana. Dali surgiram
contatos interessantes até para a própria Media Glass, de potenciais clientes e potenciais parceiros. Legal. Então, foi bem vantajoso. Estive com vocês em março também, foi muito bom o evento. E te parabenizo por todas as edições que você já organizou até agora e também pela iniciativa de fazer essa versão online, que é muito importante para esse momento de pandemia, né? Para não perder esse vínculo que as pessoas vão ter com um conteúdo de qualidade e também com a possibilidade de geração de negócios, porque eventualmente você pode conectar as pessoas que vão estar participando, inclusive da versão online. Então, falando especificamente, contando um pouquinho a história da Media Glass, né? Eu sempre estive envolvido com empreendedorismo de alguma forma, né? O empreendedorismo sempre foi uma coisa que eu vi com bons olhos, né? Na verdade, desde a infância, quando eu era adolescente, eu tinha muito hábito de desenhar, eu gostava de desenhar, eu fiz curso de desenho, de história em quadrinhos, e eu produzia minha própria revista em quadrinhos em casa e tentava vender isso de alguma forma, né? Para amigos, para colegas, escola, etc. Isso foi o meu primeiro negócio, eu posso dizer assim, dessa forma. E obviamente, como eu sempre tive esse gosto pelo empreendedorismo, pela inovação, eu sempre tive muito envolvido com qualquer iniciativa relacionada com o empreendedorismo, né? Durante a graduação, participei de empresa júnior, depois eu abri minha própria startup, eu abri uma startup que infelizmente não deu certo, mas isso faz parte, né? Era um aplicativo de geolocalização, chamava Urbami. Era um aplicativo como se fosse um GPS social semelhante ao Waze, mas ele tinha a ideia que os usuários compartilhassem informações sobre a cidade em tempo real, e como trânsito, alagamento, chuva, ou algum desastre que aconteceu. Eu chamava de rede social urbana. Uhum. Era o Urbami, a rede social urbana. E eu tive investimento anjo nessa startup, só que a gente quebrou. Entendi. A gente quebrou. E aí foi o primeiro grande aprendizado, né? A startup rodou por 2 anos e a gente não faturou 1 centavo sequer. A gente levantou investimento anjo, mas não faturou 1 centavo sequer, porque a gente não conseguiu encontrar um modelo de negócio que rodasse, que funcionasse adequadamente para aquela proposta de aplicativo, né? Se tivesse uma coisa hoje sobre esse aprendizado que você pudesse dizer, o que seria? Seria o aprendizado de pensar em receita, pensar em faturamento no V0, no momento inicial. E eu adotei esse aprendizado, esse foi o principal aprendizado que eu adotei no meu segundo negócio, que foi a Media Glass. Uhum. Depois dessa iniciativa, assim, claro, eu tô resumindo, né? Tiveram várias situações, né? O investimento anjo, a gente surgiu para criar uma spin-off, que era um aplicativo para pedágio, para pagamento de pedágio. A gente tinha um player grande, estava negociando com um player grande. A gente acabou sendo bypassado porque esse player grande copiou a nossa ideia e foi desenvolver internamente. Então, fica um aprendizado também de estar sempre fechando as coisas com contratos de confidencialidade, fechando contrato com tudo. Então, nessa ocasião, os investidores saíram do projeto. Então, eu fiquei quebrado, né, praticamente. Foi a minha primeira falência, né? Foi quando a Urbami acabou. Eu estava passando um momento na minha vida pessoal que eu estava faltando poucos meses para o meu casamento. Então, eu tive que me reinventar completamente. Eu comecei a trabalhar fazendo freela, porque eu tenho background na área de tecnologia, sou formado em ciência da computação, então comecei a fazer freela de tudo relacionado a desenvolvimento.
desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativo, fiz até automatização de call center. Até isso eu fiz. Criei um produto próprio de automatização de call center que eu peguei a vender para 5 call centers. Foi uma forma de gerar uma renda. E com essa fase de freelancer, eu acabei criando minha própria carteira de clientes e peguei, peraí, vou transformar isso numa empresa. E eu transformei isso numa empresa, numa software house, numa empresa de desenvolvimento. Só que eu não queria transformar isso numa empresa de desenvolvimento tradicional. Eu queria fazer uma coisa nova, eu queria fazer uma coisa diferente. E eu pesquisei muito sobre... Eu sempre acompanhei muito inovação tecnológica. Desde a época que eu estava com o Urban me rodando, eu tinha ouvido falar muito do Google Glass, aquele óculos do Google de realidade virtual, que é um óculos inteligente do Google. Eu falei, pô, isso é o máximo. Eu me amarrei nesse tipo de tecnologia. Eu falei, pô, tem que pesquisar isso. Então, ainda na época do Urban, eu já tinha pesquisado muito sobre o Google Glass, mas eu vi essa queda como uma oportunidade e essa fase que eu estava tendo como freelancer, vendendo para vários clientes, pedindo indicação, fazendo rodar como freelancer, eu pensei, poxa, então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse meu modelo que eu estou fazendo enquanto freelancer de venda e desenvolvimento de software em uma empresa. Só que, ao invés de ficar fazendo software tradicional, como site, sistema web e aplicativo, eu vou focar numa coisa que pouca gente está fazendo. Então, eu abri uma empresa de aplicativos para Google Glass, e até onde eu sei, foi a primeira do Brasil, porque eu pesquisei muito, não encontrei isso. Estamos falando de 2014. Já existiam empresas aqui, agências que falavam sobre realidade aumentada e realidade virtual, apesar de ainda ser um conceito pouco conhecido na época. Mas Google Glass, ninguém estava fazendo. Então, eu comecei a estudar, consegui comprar um Google Glass, submeti lá para o Google, para aquele programa lá, para você comprar um Google Glass. Se você Aí eu escrevi uma justificativa que eu estava querendo abrir a primeira empresa do Brasil, da América Latina, em Google Glass, não sei o quê. E Como que você conheceu o óculos? Eu sempre pesquisei muito sobre tecnologia, sempre acompanhei notícias da área de tecnologia então eu fiquei sabendo pelas notícias. Eu fiquei sabendo quando teve um dos cofundadores do Google, o Sergey Brin, ele foi num programa de auditório que ele levou um Google Glass e isso virou uma notícia que viralizou. Então, eu resolvi pesquisar mais e me inteirar mais sobre Google Glass, e eu acabei caindo no conceito de wearable computing, que é a computação vestível. Então, eu pesquisei muito sobre computação vestível e eu falei, caramba, eu achei um nicho, é aqui. Porque tem pouca gente fazendo e tem muita oportunidade que esse tipo de tecnologia traz. Então, eu comecei a pesquisar o que estava sendo feito lá fora. Tá? Porque aqui no Brasil, se eu achasse 3 projetos, eu tinha achado uns 2 ou 3 e era muito. Mas lá fora, eu tinha achado alguns projetos, já em 2014, embrionários de Google Glass, de Smart Glass. Eu pensei, é isso. Então, eu montei uma apresentação. Eu cheguei a estudar um pouco tecnicamente, fiz alguns protótipos em Google Glass e botei essa apresentação embaixo do braço, um Google Glass na cara e fui apresentar isso para vários executivos, né? Eu fiz uma parceria com um representante comercial na época, que era uma pessoa bem conectada, né? Via LinkedIn com vários executivos, e eu fiz uma parceria com ele. Eu descobri que o cara estava querendo abrir uma startup. Eu falei para ele, eu desenvolvo o MVP da sua startup, você vende para mim aplicativo de Google Glass.
E aí foi feita assim a parceria, né? Fizemos uma parceria nesse sentido E isso foi em e que ano? isso foi final de 2014, começo de 2015. E quantos Tá? clientes ou o que que você conseguiu converter em negócio nessa época? Isso é uma coisa interessante, porque o que eu consegui converter em negócio? Em termos de Google Glass, nada. Porque ainda era uma tecnologia muito nova e as empresas achavam que era futurista demais. As empresas até enxergavam valor, mas elas não achavam que estavam maduras o suficiente para adotar esse tipo de tecnologia, mesmo sendo empresas grandes. O primeiro contrato que a gente fechou foi... O primeiro contrato da Media Glass foi em fevereiro de 2015, foi para Queiroz Galvão Óleo e Gás, foi um aplicativo mobile. Por quê? A gente chegou lá querendo vender um aplicativo para Google Glass, tá? Os executivos responderam assim: isso aqui é muito legal, isso é muito interessante. Mas vocês desenvolvem Android? Senta lá, né? Senta lá, Cláudio. E isso é um aprendizado também, porque às vezes você tem que abrir mão de uma coisa que você quer fazer, que você está dando foco, pelo que o cliente espera que você faça. Porque, na verdade, que Você sai da no final das orientação de solução e vai para a orientação de cliente, né? Exato. No final das contas, isso é um aprendizado que eu tive com a Urbami também, e que eu não repito esse erro mais com a Media Glass. Né? No final das contas, você tem que trabalhar orientado ao cliente e não orientado ao produto. O produto vai sair com foco no cliente. Uhum. Com as necessidades do cliente, com as demandas do cliente, você vai construir um produto que pode servir para outros clientes. Ou pode servir para outros clientes com adaptações. Uhum. Então, isso é um aprendizado também. E respondendo à pergunta central da palestra, como é ser o CEO de uma startup? Se fosse resumir, eu diria que é loucura. Se fosse resumir uma palavra, eu diria que é loucura. Porque o cara tem que ser muito louco para querer fazer isso. Porque é extremamente difícil. É extremamente difícil. Por que é extremamente difícil? Porque você tem que... Uma única pessoa tem que fazer, tem que entender de tecnologia, tem que entender de tendências de mercado, tem que entender de marketing, de finanças, tem que entender de liderar pessoas, tem que entender de vendas, entender muito de vendas, muito. Tem que comer vendas no café da manhã. Uhum. Então, uma única pessoa Normalmente tem diversas os grandes competências. executivos, né, as pessoas que se tornam bilionárias, normalmente foram pessoas que tiveram um papel muito fundamental ali, ou na criação do produto, né, ou na criação do produto e na venda do produto, né? Você vê todos aqueles ali do Shark Tank foram vendedores originais dos seus próprios produtos, né? Flávio Augusto, vendedor original do seu próprio produto e assim por diante. Então, normalmente ninguém, assim como principalmente produto inovador, né? Ninguém vai vender igual você vende. Ninguém vai saber os diferenciais igual você sabe, porque você criou, sabe? É o seu filho, né? Ninguém vai defender como você defende. Então, assim, muito se glamoriza de startups, falam muito de glamour, de glamorizar o fundador, o CEO de startup, glamorizar startup. Muito se fala de empreendedorismo de palco, mas isso é tudo balela, assim. Na verdade, glamour é zero, não tem glamour nenhum. Eu vi até um post seu no LinkedIn que você postou a sua mesa de trabalho, né, e falando, em época de pandemia, está todo mundo trabalhando em casa, mas essa é a minha realidade já, não lembro quantos anos você falou, essa já é a minha realidade então, há a minha 5 anos, realidade né? já há 8 anos, eu 8 diria, anos. porque, E aí você falou, obviamente, eu tive escritório algumas vezes, passei por coworking, a Urba me teve escritório, a Media Glass já teve, passamos por programas de aceleração por coworking.
Mas substancialmente a maior parte do tempo você está de home office porque você tem que reduzir custo. E custo é um dos itens centrais quando se fala em startup. Então, eu acho que as pessoas estão começando a enxergar estão começando a valorizar mais as startups, porque hoje, em época de pandemia, todo mundo virou startup. Se você pensar bem, todo mundo virou startup. Que é todo mundo trabalhando de home office e todo mundo trabalhando em plataformas digitais, fazendo videoconferência e com medo do amanhã. Porque é isso, startup é com medo do amanhã. Startup... Você passou por um programa de aceleração? Você recebeu algum tipo de investimento na Media Glass? Você tem algum sócio? Você tem alguém que investiu ou alguma coisa desse tipo? A gente não teve investimento. Eu vou falar uma coisa que pode parecer contraditória, mas não é. No começo da sua empresa, você tem que fugir de investimento. Porque a questão assim, isso foi um erro que eu cometi na Urbami também. Eu tive investidores na Urbami, mas quando você tem investimento logo no começo, você ainda está valendo pouco. Então, aquele investimento que vai ser dado para você, você vai diluir muito a sua porcentagem, vai diluir muito o seu capital. Então, isso é ruim, porque daqui a pouco os caras vão fazer outras rodadas e vão tirar você da empresa. Uhum. Na Media Glass, a gente, como teve um foco mais em receita do que em produto, a gente preconizou quando eu falo a gente, no começo era eu, tá? Mas agora tem mais gente, mas no começo era eu. Então eu preconizei fazer com que a empresa se pagasse com as suas próprias vendas, com os seus próprios projetos. E é claro que isso não funciona na maior parte do tempo, porque você tem um faturamento que é assim. Né? Uhum. Em alguns meses você fatura bem, em outros meses você fatura zero. Não estou falando que é pouco, não. Você fatura zero. E você tem custos para manter. Tem contador, você tem servidor. Então, assim, muito se glamoriza sobre startup e tal. Você vai ficar rico, você vai ser o seu próprio chefe. Mas, na verdade, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que dormir em ônibus para fazer reunião, botar terno no banheiro da rodoviária. Isso depois E eu vi também no seu Instagram que você teve uma premiação na Suécia, fazer uma apresentação na Suécia da sua startup, certo? Como que foi isso? O que é e como que foi? A gente participou de alguns programas de aceleração, sendo que 2 deles foram internacionais. Um deles foi um programa de aceleração focado em startups de AR/VR no Canadá, um programa imersivo de 1 mês no Canadá. E o outro foi um programa de matchmaking. Não foi um programa de aceleração, foi um programa de matchmaking na Suécia. O que O programa de matchmaking é um programa com objetivo específico de gerar negócios. Então, a gente aplicou para o consulado da Suécia, para a Câmara de Comércio Brasil-Suécia. Foi fazer uma apresentação, foi eu e o Fabrício lá, fazer uma apresentação lá na Câmara de Suécia, lá em São Paulo. A gente fez essa apresentação. Eles trouxeram executivos da Suécia, a gente fez essa apresentação lá em inglês, obviamente. Fez a apresentação, nós fomos uma das startups selecionadas para ir para esse programa. Esse programa, ele consistia em uma participação nossa das 4 startups selecionadas, foram 4 startups brasileiras selecionadas, uma participação nossa num evento chamado Innovation Week, que foi a Semana de Inovação Brasil-Suécia, e reuniões em empresas suecas.
Inclusive a Saab, que é uma das maiores empresas da Suécia, produtora de aviões, ela é a produtora dos aviões da FAB, Uhum. aqui da Força Aérea Brasileira, inclusive. E aí o objetivo desse programa foi apresentar as soluções das startups para elas negociarem com a Saab, Scania. Foi Saab, a Scania. Foi a Saab e a Scania. Foram essas duas empresas que a gente apresentou. Legal. E hoje a Media Glass, quais são os produtos e serviços que você tem e o que você prevê para daqui os próximos anos? Tá? Hoje a gente trabalha basicamente com 4 linhas de serviços. Serviços barra produtos. Né? A gente tem bases de produtos prontos, mas a gente normalmente customiza para o cliente, porque eu acredito que sempre tem que se adaptar para as necessidades do cliente. Nenhum cliente vai ser perfeitamente igual ao outro, então a gente utiliza a mesma base de código de produto para replicar para outros clientes. Então, tem 4 linhas. Uma é o tradicional aplicativo mobile, mas sempre com foco em realidade aumentada. O outro é aplicativo para o Smart Glass, que é Google Glass, Vuzix, Epson, ou seja, aqueles óculos inteligentes que têm câmera, permitem que você veja um passo a passo para executar um procedimento, para você ler um código de barra, para você fazer uma operação desse tipo. Essa é uma linha também. E as outras duas são com realidade virtual. Uma para treinamento, a gente faz treinamento em realidade virtual, e a outra é tour virtual, que a gente costuma fazer principalmente para o óleo e gás, porque é o principal demandante desse tipo de serviço, mas também se aplica a vários contextos, se aplica à indústria, se aplica muito a varejo, se aplica a hotelaria, turismo. Beleza. A gente vai quebrar esse assunto sobre os seus produtos, né, em outro vídeo. Eu quero falar sobre a realidade aumentada, quero falar sobre digital twins e treinamentos e também sobre o Rig Tour e o match dele, né, com o plano de manutenção e como que isso pode otimizar o custo e a intervenção, né, quando precisa fazer manutenção, sobretudo em plantas remotas. Então, te agradeço por hoje, te agradeço a sua participação, foi muito bom, te desejo sucesso aí, que a Media Glass consiga muitos negócios e que você continue com essa criatividade. Eu vi que você fez um curso recentemente, né, sobre reaprendendo, né, reaprendizagem criativa. Eu recomendo para todo mundo que está assistindo, procura lá o curso do Murilo Gun. Assim, eu não estou ganhando nada para fazer essa divulgação, não. É porque eu gostei do curso mesmo, muito bom. Reaprendizagem criativa. Eu acho que fica disponível até o final de maio. Beleza, eu vou ver se eu vou colocar o link também quando eu disparar o mailing com o nosso vídeo. Esse assunto de criatividade ele é muito importante, porque assim, a gente constantemente, desde criança, a gente ouve coisas que nos fazem desaprender a ser criativo. Porque a gente nasce criativo, né? Quando a gente é criança, a gente quer mexer em tudo, a gente quer aprender, quer juntar coisas, a montar Lego, desenhar. A gente é muito criativo quando criança e a gente desaprende a ser criativo. E a gente sempre ouve coisas de familiares, de professores, conceitos que, na verdade, são bloqueios à criatividade. E esse curso fala sobre isso. Legal. Então, beleza, eu vou mandar o link junto também para o pessoal, muito bom, principalmente que o curso está gratuito até maio, né, durante maio, e que todos aprendam também que dessa instrução sua, né, dessa conversa, que nasçam negócios, que as pessoas possam fazer network, desenvolver novas ideias, né, e até de repente olhar para o seu próprio negócio e ver que o seu negócio, os seus produtos e serviços têm aplicação, como otimizar, como fazer e a partir disso a gente criar negócios mais criativos com custos otimizados, né? E que os humanos possam ser mais humanos nesse meio, porque a gente não vai vencer as máquinas. Então é melhor a gente saber como trabalhar com elas e onde a gente alocar e a maneira da gente se comportar. Os aspectos
soft skills vão ser cada vez mais importantes, né, de liderança, engajamento, RH em todo o meio. E assim, durante esses momentos de crise financeira, né, as empresas não é mais diferencial se reinventar, já é obrigatório o papel da criatividade. Então, assim, é necessário que as empresas, sobretudo essas grandes corporações com grandes estruturas, elas olhem para empresas menores iguais a você, assim, com estrutura otimizada e com tecnologia, e veja que tipo de parceria, alinhamento ou contratação, joint venture, o que quer que seja, um M&A, que deva ou que possa ser feito para que o alinhamento das duas possa gerar um melhor produto final para o cliente ou que possa gerar mais produto, maior performance, alguma coisa nesse sentido. Maravilha. Beleza, a gente se vê depois. Um abraço. Beleza, um abraço.